Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma sexta-feira de estudo. É a nossa última unidade da apostila 2, a parte de Química 2. Essa é a unidade 14, a gente vai falar sobre cinética química. Então, os pontos que nós vamos ver hoje é a introdução, velocidade das reações, condições para ocorrer uma reação, fatores que alteram a velocidade da reação e lei da velocidade. Esses 5 tópicos nós veremos hoje e tem subtópicos em cada tópico. Certo, então existem reações no nosso dia a dia, né? A gente consegue observar no nosso dia reações que ocorrem. Então as reações elas vão ocorrer em tempos diferentes. Por exemplo, dinamite ela explode rapidinho. Então a reação bem rápida, assim, em segundos ela explodiu, cabum. O vinho, por exemplo, para que ocorra a fermentação dele, vai demorar umas semanas a mais, assim, para que ocorra a fermentação de fato. Petróleo já é uma reação assim que ocorre há séculos, né? Então, os animaizinhos, os dinossauros, as plantinhas, elas se transformaram no petróleo em um processo bem vagaroso de séculos. Aqui, por exemplo, a digestão dos alimentos, que ocorre todo dia, toda hora, demora um tempinho, pelo menos umas 3 horas, para ocorrer todas as reações, para que a digestão, né, seja concluída no nosso estômago. Então, cada reação tem seu tempo para ela ocorrer, algumas mais rápidas, outras menos, mas todas precisam de um tempo. E a cinética química, o que ela vai estudar? Ela vai estudar o tempo que as reações ocorrem, a velocidade com que essas reações vão ocorrer, certo? Então, qual é a taxa em que os reagentes vão se transformar nos produtos? Então, é isso que a cinética química estuda. Então, para a gente saber qual é a velocidade das reações, a gente tem uma expressão bem simples, né, que na verdade é uma razão entre duas grandezas, que a gente já estudou também. Então vamos lá. A velocidade de uma reação é a relação, né, entre a quantidade consumida de um reagente ou produzida de um produto e o intervalo de tempo gasto para que isso ocorra. Então, em linhas gerais, é o tempo que demora para o reagente se converter em produto, certo? Então, qual é o tempo que vai demorar? Então, aqui vai ser o número de mol, então a variação do número de mols sobre a variação de tempo, do tempo gasto, né, para que ocorresse essa reação. Então, a velocidade média é essa razão entre essas duas grandezas. Lembrando que delta sempre vai nos indicar uma variação, e variação é a subtração do estado final pelo estado inicial. Então, aqui nesse caso vai ser NF menos NI, ou T2, né? Ou TF, T final, menos T inicial, e assim por diante. Então, é sempre variação, uma subtração, né? Essas duas grandezas. Toda vez que a gente for usar, querer saber qual é a velocidade média, a gente usa essa expressão. Lembrando que às vezes, por exemplo, o exercício pode trazer em gramas, né, em vez de mols, mas a gente já aprendeu como converter de grama para mol e tudo mais nas outras unidades. Então, olha só, a gente aqui tem um exemplo para ficar claro como que a gente vai usar os valores nessa expressão aqui em matemática. Ela é simples, mas né, é apenas uma divisão, só que às vezes os dados que a gente tem que angariar para conseguir fazer a conta, né? Não é a expressão em si, mas você saber interpretar os valores. Então aqui a gente tem uma equação genérica, A mais B formando C mais D. E aqui ele me dá o tempo com que essa reação ocorre e o número de mols. Então, ó, T1, que é então o tempo inicial, era 10 minutos. T2 final era 20 minutos, certo? N1 inicial era 2 mols. N2 final, né, que é o 3 mols. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nessa equaçãozinha aqui, nessa razão. Então, vai ser N2 menos N1, lembrando que delta indica variação. Então, N2 menos N1. Então, vai ficar 3 mols menos 2 mols. E aqui, T2 menos T1, 20 minutos menos 10 minutos. Fazendo essa divisão, a gente descobre que a velocidade média dessa reação aqui
é 0,1 mol por minuto. Então, a cada 1 mol é gerado 0,1 mol de produto. Então, essa é a taxa de transformação de reagente para produto, certo? E aqui a grandeza que a gente usa para velocidade média é mol por minuto. Então, por exemplo, se o exercício me dá em segundos, em horas, eu transformo para minutos. Se ele me dá em gramas ou algo do tipo, eu transformo para mols, certo? Então, a gente usa essa convenção de mol por minuto, beleza? Então, para a gente ver de forma quantitativa a velocidade das reações, a gente basicamente vai usar essa expressão aqui, que é a velocidade média, por enquanto, certo? Lá no final a gente vai ver a lei da velocidade, que vai complicar um pouquinho mais nossa vida. Mas por isso aqui, por enquanto é isso, certo? Agora a gente vai ver algo mais qualitativo, né? É algo mais subjetivo, que a gente vai ver o que vai interferir nas reações para que elas sejam mais rápidas ou menos rápidas. Bom, antes disso, a gente tem que entender em quais condições que as reações vão ocorrer. Então, existem condições muito bem definidas para que uma reação ocorra. Sem essas condições, então, ela não vai ocorrer. Então, o que me traz essas condições? A teoria das colisões me mostra quais são as condições apropriadas para as reações. Bom, então, os meus reagentes, a princípio de tudo, ele tem que ter afinidade. Então, se não houver afinidade entre os reagentes, dificilmente essa reação vai ocorrer. A substância, então, vai tender a reagir, tem que tender a reagir, se ela não tender a reagir, então não vai reagir, não existe essa tendência, então não vai ocorrer. Os reagentes têm que estar em contato, e esses três pontos da teoria das colisões, elas são meio que aferições lógicas, né? Porque se não houver afinidade, não vai reagir. Se eles não estiverem em contato, como é que eles vão reagir, né? Tem que estar em contato, tem que estar no mesmo sistema, né? Becker, tubo de ensaio, enfim, tem que estar no mesmo lugar para que eles reajam. Então, por exemplo, se eu tiver ácido clorídrico num pote, num becker, e hidróxido de sódio no outro becker, nem que eu queira, eles vão conseguir reagir, porque eles estão separados. Eu só vou conseguir fazer com que eles reajam se eu colocar eles no mesmo lugar, no mesmo sistema. E aí, a parte, acho que mais importante da teoria das colisões é que fala que uma reação só vai ocorrer se tiver colisões entre as moléculas. Se não houver colisão entre as moléculas, não vai haver reação. Só que aí existe uma nuance nisso. Por quê? Essas colisões não é qualquer colisão que vai ter. É uma colisão em que a geometria favorável vai ser um ponto muito importante para que ocorra. Então, a colisão tem que ter uma geometria favorável. Então, esses dois pontos, eles estão meio que juntos, né? Então, tem que ter a colisão e, durante a colisão, a geometria tem que ser favorável. A gente aqui tem três exemplos. A gente tem um choque não frontal. Então, um está na vertical e outro está na horizontal. Um reagente está aqui, ó, na vertical e outro está na horizontal. Então, não vai ocorrer. Vai ocorrer o choque, mas como não tem uma geometria favorável, não vai ser um choque efetivo. E quando eu digo um choque efetivo, é quando o reagente vai lá, colide entre eles e forma o produto. Então, se eles se chocaram e devido a essa colisão não houve formação do produto, então não há uma colisão efetiva. É isso que significa. Aqui o choque frontal mal orientado. Então, olha só. Os dois estão na horizontal, mas mesmo assim não funcionou. Deu errado. Olha só. Eles se chocaram, mas não foi efetiva. E nessa última aqui é o choque efetivo. Olha só. Os dois estão orientados na vertical. E assim eles formaram o produto. Então aqui rompeu essa ligação. Rompeu a ligação que eles estavam fazendo e formou novas ligações aqui. E aqui foi um choque efetivo, certo? Então, por enquanto, a gente viu que a gente precisa da afinidade, do contato entre eles e de colisões com geometria favorável para que as reações ocorram, certo? Então, a gente já até agora tem falado de como as reações ocorrem, por que elas ocorrem, em que condições que elas vão ocorrer, certo? Então, através de colisões com geometria favorável, afinidade e contato. Algo mais a acrescentar nesse ponto é a energia. Então, a energia é algo muito crucial.
E na química em si, na verdade, nas interações entre as moléculas e tudo mais, a energia é algo muito importante, certo? Que a natureza ela é meio preguiçosa, assim, no geral. Se despender muita energia, ela nem vai querer tentar. Que é o jovem de hoje, né? O jovem não quer fazer nada que desprenda muita energia dele. Tudo que for de menor energia é o ideal. E na natureza da mesma maneira, certo? Mas existe uma coisa. Que eu preciso de uma energia adequada para que as colisões ocorram. Então a gente precisa tanto da colisão e que a colisão seja com uma geometria favorável e que existe uma energia suficiente. Então, uma energia suficiente para a quebra e para a formação de uma nova ligação. Então, a gente vai observar duas situações aqui. Então, a gente tem o óxido de nitrogênio reagindo com o monóxido de carbono. Então, as moléculas com alta energia. E aí, elas vão lá, rompem a ligação para formar uma nova ligação. E isso daqui a gente chama de complexo ativado. Nesse processo em que está se rompendo uma ligação e formando uma nova, a gente chama de complexo ativado. E aqui a gente nota que correu a ligação, formou novas substâncias. Então, o óxido de nitrogênio formou um novo, mas agora ele rompeu a ligação com um dos oxigênios e passou para o monóxido de carbono, que agora é dióxido de carbono. Aqui tinha uma baixa energia, mas essa energia ela é uma energia menor do que a energia suficiente, por isso que não ocorreu, certo? Então, a energia suficiente é a energia ideal para as moléculas fazerem as reações, certo? Energias muito altas, muito altas, também não favorecem com que as reações ocorram, a gente vai ver isso mais para frente. Mas energias baixas também não favorecem. Tem outras coisas a mais, né? Que, por exemplo, se a gente for antes, a gente tinha uma molécula com baixa energia e vai formar agora um produto com muita energia, vai tender a não formar esse produto com muita energia, mas isso é só a título de curiosidade, tá? Então, ó, ela tem baixa energia, então, ou seja, ela está abaixo da energia suficiente que ela precisa para que a reação ocorra. Então, não vai haver a formação do complexo ativado, porque essa energia necessária é a energia para quebrar a ligação e formar uma nova. Então, se não quebrou a ligação, não vai ter espaço para formar uma ligação, certo? Então, não vai haver o complexo ativado e por isso não vai haver ligação. Ou não vai ocorrer a reação em si, né? Então, por exemplo, ó, aqui também vocês conseguem observar aqui, ó, vai se movimentando as moléculas, batem uma na outra, e depende da energia, depende da geometria, vai haver a formação do produto ou não, certo? Bom, e aí, a gente falou sobre energia suficiente, né, para que a reação ocorra. E essa energia suficiente a gente chama de energia de ativação, que basicamente é um valor mínimo de energia que vai precisar para que a reação ocorra, para que as ligações quebrem e formem novas ligações, né? Então, durante a colisão, tem que ter essa energia, tem que ter esse valor mínimo de energia para que ocorra. Então, aqui a gente precisa de uma colisão. Geometria favorável e energia suficiente, um valor mínimo de energia, que a gente chama de energia de ativação, que é basicamente o reagente passar a ser complexo ativado, que é num estado em que ele está rompendo ligações e formando novas ligações, certo? Então, como a gente consegue observar a energia de ativação? Aqui a gente tem de forma gráfica, né? Então, a gente observa a energia de ativação geralmente em gráficos, certo? E são bem dessa maneira aqui mesmo. Olha só o que a gente observa. A energia de ativação é esse intervalo aqui, ó, do reagente até o complexo ativado, certo? Que é a energia que eu preciso para sair daqui para chegar aqui, certo? Então, vocês conseguem observar que esses dois reagentes precisaram de 30 kJ de energia para sair dos reagentes e ir para o complexo ativado. Então, essa é a energia de ativação, 30 kJ. Então,
do reagente até o pico, que é o complexo ativado, vai ser minha energia de ionização, minha energia de ativação. Aí alguém pode falar assim, professora, mas não... E esse daqui? A gente não se orienta por isso. Não é pelo produto, porque o produto, quando formado, já formou, entendeu? O que a gente quer saber é pra gente sair disso daqui e chegar nisso daqui. E o processo intermediário é o complexo ativado. Então, como que eu saio daqui e chego aqui? Despendendo para o meu sistema 30 kJ. Então, preciso de 30 kJ para formar meu complexo ativado e assim formar os produtos. E aí vocês percebem que o quê? A energia não é tão alta assim, né? Não é uma energia tão alta, 30 kJ não é muito alta. Agora, em comparação, observem esse gráfico aqui. Que absurdo de energia de ativação. Olha o tamanho. Olha só. Não, olha só, gente. Muito alto. Olha aqui. Daqui até aqui. É uma extrema, é uma baita de uma energia de ativação. Então, olha só. Essa reação aqui vai ser muito difícil de acontecer. Porque precisa de muita energia para acontecer. Precisa de muita energia. Como eu disse, coisas na natureza que precisam de muita energia, elas podem até acontecer. Só que vai ser mais difícil de acontecer. Porque elas não gostam muito desse negócio de... elementos químicos não gostam de nada mesmo. Porque eles não são seres humanos. Mas eles não vão entender a fazer um negócio que precisa de tanta energia assim, né? Pode ocorrer, né? A energia é muito alta, vai demorar bastante até atingir essa energia. Mas vai ocorrer. Então, essa é a energia de ativação. Então, é o valor mínimo. Então, vocês estão vendo que o valor mínimo é enorme, né? Esse é o mínimo para ocorrer. Olha só, tudo isso é o mínimo, para vocês verem como é que é o negócio. Então, sempre a energia de ativação é dos reagentes até o pico do gráfico, que é onde ocorre o complexo ativado. Lembrando que o complexo ativado é onde as ligações se rompem e formam novas ligações, beleza? Então, sempre aqui, ó. Aqui é mostrada a energia e aqui é o caminho de reação, certo? Então, energia, caminho de reação. Então, no eixo Y, a gente tem energia, e no eixo X, o caminho da reação, ok? Bom, então a gente se pergunta, né? Velocidade, né? Eu sou a velocidade, já diria o Relâmpago Marquinhos. Mas assim, ó. Então, a gente precisa de condições para que as nossas reações ocorram, certo? Isso mesmo, a gente tem visto isso nos slides anteriores, né? Nos últimos slides até agora. Só que, como que eu faço para que minha reação diminua ou aumente? O que eu posso alterar na minha reação, né? Que fatores que podem alterar isso? Se vocês notarem, para que ocorram as colisões, vai demorar um tempo para isso ocorrer. Que até que uma colisão seja efetiva também, que tenha a geometria favorável, que tenha a energia suficiente, né? E dependendo também, às vezes precisa de uma que a colisão faça uma energia muito alta, que nem no último gráfico que a gente viu. Vocês viram que é extremamente alta, né? Para chegar do reagente até o complexo ativado, que é o pico do gráfico. E aí vocês notam que precisa de muita energia. E até a gente conseguir esse tanto de energia vai demorar um tempo. Então a gente vai ver agora fatores que vão alterar a velocidade de reações, ou seja, fatores que vão diminuir ou aumentar o tempo que essa reação vai demorar para ocorrer. Então eu posso diminuir ou aumentar, aumentando ou diminuindo a velocidade, certo? Então vamos observar aqui. O primeiro que a gente pode enunciar é a superfície de contato. Quanto maior a minha superfície de contato, maior vai ser a minha reação. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Aqui, por exemplo, ó, a água ela só consegue ir comendo pelas beiradas. Ela não tem acesso a todo o coisa. Mas aqui, ó, ele em pozinho vai ocorrer mais rapidamente a efervescência e a reação vai se processar mais rapidamente, certo? E aí, é basicamente isso, superfície de contato. Quanto mais contato eu tiver, mais fácil vai ser reagir. Quanto menos contato, mais difícil vai ser reagir, né? Então a velocidade vai aumentar e diminuir dependendo da superfície de contato, né? Sendo que são diretamente proporcionais. Maior superfície de contato,
maior velocidade de reação. Olha lá, aqui é a natureza dos reagentes. Isso daqui é bem importante também, bem interessante, porque aqui vai possibilitar a formação do complexo ativado, porque a gente vai falar na natureza dos reagentes a força das ligações. Então, quanto maior a força da ligação, mais difícil vai ser ao quebrar essa ligação, então mais energia eu preciso. Então, quanto mais forte a minha ligação, mais energia eu vou precisar para quebrar essa ligação para formar uma nova, certo? Então, a gente tem dois exemplos. A gente tem um óxido de nitrogênio reagindo com gás oxigênio, formando outro óxido de nitrogênio. Aqui a gente tem o metano reagindo com gás oxigênio, formando o gás carbônico mais água. E aqui as informações que a gente tem aqui na primeira reação, a reação é moderada a 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius, que é mais ou menos a temperatura ambiente, essa reação tem uma velocidade moderada. Não é tão rápida, por exemplo, que nem uma dinamite, mas também não é tão demorada que nem o processo de formação do petróleo. Porque é difícil também uma reação ser tão demorada que nem a formação do petróleo. E a segunda aqui, ó, que é justamente a gente passar do CH4 pro, né, que é o metano, pro gás carbônico e pra água, vai ser muito lento a 20 graus Celsius. Vai ser muito lento. Então, por que isso ocorre, né? Por que essa é moderada e é muito lenta? E aqui eles estão reagindo os dois com gás carbônico. Então, qual que é o problema? O problema não é eu, é você. É o que o oxigênio está falando para ele. O que significa? Olha só. Essa substância aqui, ela só tem duas ligações para quebrar. Sendo que uma delas é uma ligação pi. E ligação pi não precisa de muita força. Não precisa de muita energia para quebrar uma ligação pi. A ligação sigma precisa de um pouquinho mais. Mas ele só tem uma ligação sigma para ser quebrada. Certo? Então tem menos ligações para serem quebradas. Então vai ser mais fácil. Precisa de uma energia um pouquinho menor para formar o produto. Beleza? E aqui o metano, olha só, ele tem 4 ligações, sendo que as 4 são ligações sigmas. E como eu disse, ligações sigmas são um pouquinho mais, precisa de um pouquinho mais de energia para quebrar elas. Então, olha só, a gente tem 4 ligações para serem quebradas. Então, a gente tem mais ligações nesse processo aí, né? A gente precisa de mais energia para quebrar essas 4 ligações e formar o gás oxigênio, o gás carbônico e a água, né? E aqui a energia para essa daqui é igual nos dois, né? Então esse daqui não interfere muito. O que interfere é porque aqui tem mais ligações a serem quebradas e aqui tem menos ligações a serem quebradas, ok? Bom, outro fator é o estado de agregação dos reagentes. Então, se ele estiver no estado gasoso, ele vai tender a reagir mais rapidamente, porque ele tem um grau de liberdade maior das moléculas, que foi o que a gente viu lá nas unidades iniciais. O líquido tem uma liberdade, um grau de liberdade um pouquinho intermediário, né? Então vai reagir também de forma intermediária. E o sólido dificilmente vai reagir, assim, né? Ele tem mais dificuldade de reagir por eles terem um estado de agregação bem pertinho, eles estão bem grudadinhos, né? Então o grau de liberdade de um sólido é bem pequeno, né? Então a interação que as moléculas dos sólidos têm entre si é uma interação forte. Para a gente conseguir quebrar isso e fazer novas substâncias, vai despender um pouquinho mais de energia e um pouco mais de trabalho. Então o gasoso vai ser mais fácil, o líquido intermediário e o sólido mais difícil. Então aqui, ó, essa seta indica do menor para o maior. Então aqui é a menor velocidade e aqui maior velocidade. Então gasoso, maior velocidade, líquido intermediário e sólido menor velocidade. E aqui a gente tem a luz. Olha só, a luz também é um fator que vai alterar a velocidade, porque tem algumas reações que elas vão se processar na presença de luz. Então, a reação entre o gás hidrogênio e o gás cloro, ela vai se processar na presença de luz para formar o ácido clorídrico, certo? Então, olha só. Por exemplo, se a gente deixar esses dois reagentes no escuro, no mesmo recipiente, com superfície de contato, com contato entre os reagentes, mas estiver no escuro, essa reação não vai ocorrer. Por quê? Porque ela vai ocorrer na presença de luz, certo? Se for pouca luz, a reação vai ser um pouquinho mais lenta. Se for bastante luz,
a reação vai ocorrer mais rapidamente. Então, olha lá, a temperatura é bem importante também no quesito de velocidade de reação. Por quê? Porque a temperatura tem a ver com a energia cinética média das moléculas, certo? Quanto mais aumentar a temperatura, maior eu vou aumentar essa energia, maior eu vou aumentar o movimento das minhas moléculas, elas vão estar se movimentando mais rapidamente. E, consequentemente, vai haver mais colisões, né? Porque no furdunço, todo mundo se esbarra. E é isso, lá dentro também é a mesma coisa, vai estar um furdunço, as moléculas vão estar tudo se colidindo, e aí pela colisão também vai ter a reação, né? Então vai aumentar também o grau de colisões efetivas, certo? E aí essas colisões efetivas vão fazer com que os produtos sejam formados. Então, com o aumento da temperatura também vai aumentar a velocidade. Isso para qualquer tipo de reação, geralmente é dessa maneira que vai ocorrer. Se eu aumentar a velocidade, geralmente elas vão também, se eu aumentar a temperatura, elas também vão aumentar a velocidade. Aí tem uma regra aí que ela diz o seguinte, que é do Van 't Hoff, que com o aumento de 10 graus Celsius da temperatura duplica a velocidade de uma reação química. Hoje em dia a gente sabe que não é assim para todas as reações, mas é útil saber disso porque a gente consegue prever algumas coisas assim de forma aproximada, né? Sabendo que à medida que eu aumento 10 graus Celsius, eu vou duplicar a velocidade da minha reação, né? E ele fez isso com base experimental. Então ele fez uns experimentos, observou isso e fez uma regra. A pressão aqui, ela se diz respeito a gases mesmo, porque se eu aumentar a pressão de um líquido, não vai interferir muito, e muito menos de um sólido. Mas para gases é importante. Por que vai interferir, né? Quanto maior a pressão, maior vai ser a velocidade. Porque com o aumento da pressão, eu vou aumentar a concentração dos gases, desses gases, né? Das moléculas, num espaço num determinado espaço. Por quê? Os gases, eles ficam distanciados dele, tem uma grande distância entre as moléculas dos gases. Se eu diminuo essa distância, então aumenta a concentração das moléculas em um determinado espaço, devido ao aumento, né, dessa pressão, também vai aumentar a velocidade, porque vai haver mais colisões, porque eles vão ter mais interação entre as moléculas desse gás, devido a eles estarem mais próximos, né, devido às moléculas estarem numa concentração maior no espaço, né. Por último, e por penúltimo, né? A gente está falando sobre concentração nos gases, né? Mas também tem a concentração em líquido, sólido, enfim, né? Em sistemas no geral. Em sistemas no gerais, se eu tiver uma menor concentração, vai ter poucas colisões, consequentemente minha reação vai ser mais lenta, então a velocidade não vai ser muito grande. Mas se eu aumentar a concentração, eu vou ter mais colisões e a reação vai ser mais rápida, ou seja, a velocidade maior. É só a gente pensar assim, ó, furdunço, né, gente? Quando tem pouca gente, ninguém se esbarra. Agora, quando você coloca um monte de gente num lugarzinho só, é esbarrar trupicão em todo mundo. Então, o raciocínio é o mesmo, tá? Não que as substâncias sejam gente, certo? É só uma analogia. Então, com menos substância no sistema, reagente, então, menor concentração naquele espaço, naquele sistema, então a gente vai ter uma menor velocidade devido às poucas colisões. Só que quando maior concentração tiver, mais reagente tiver, mais colisões a gente vai ter e mais rápida a reação vai ocorrer. E por último, não menos importante, na realidade eu acho que esse daqui é um dos mais importantes, mais conhecidos, fatores que alteram a velocidade, é o catalisador. Não sei se já ouviram falar sobre catalisador, mas acaba que fala assim, né? Até em pintura tem uns catalisadores e tudo mais. Mas enfim, naquele. Eu já apresentei esse gráfico antes, mas agora tem algo a mais aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa faixinha aqui vermelha, esse pontilhado vermelho. Esse pontilhado vermelho é o caminho da reação com o catalisador, certo? Que a gente chama de catálise. Por quê? Qual que é a função do catalisador? O catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação da minha reação. Então, vocês notaram, e eu enfatizei muito naquele slide, que a energia de ativação é muito alta. Essa reação é muito alta.
Então, dos reagentes, sair dos reagentes para ter o complexo ativado é muita energia. Então, uma reação que tem uma energia de ativação muito alta vai ser devagar para acontecer, vai ter uma velocidade menor, certo? O que a gente faz? A gente coloca um catalisador nesse sistema. Tendo um catalisador nesse sistema, ele diminui a energia de ativação. Então, a energia que a gente precisava para formar o complexo ativado agora é menor. Então, é como se fosse um atalho. O catalisador trabalha como se fosse um atalho. Existem catalisadores, né, industriais e catalisador biológico, que a gente chama de enzima, né? As enzimas são catalisadores para diminuir, para aumentar a velocidade das reações do nosso organismo. Na indústria a gente usa muito catalisador por quê? Porque se eu tenho reações que demoram muito tempo para ocorrer, eu vou ter gastos esperando essa reação ocorrer. Agora, se eu diminuo e ela ocorre numa taxa maior, mais rápida, né, em que os reagentes se transformam em produtos numa taxa maior, então eu vou ter uma reação com uma velocidade maior, então vai ser mais rápida essa reação. E eu economizo. Então, eles pensam tudo no bolso. Então, aqui ó, a gente tem energia e o caminho da reação. Então, a gente tem uma diminuiçãozinha nessa energia de ativação. E o interessante do catalisador é o seguinte, o catalisador está lá dentro, mas ele não reage. Então, ele estava lá junto com os reagentes, aqui nos produtos ele se mantém inalterado, ele é o puro, entendeu? Quando o reagente e o produto se mistura para embalar de gato, o catalisador só está lá observando e ajudando eles para que ocorra mais rapidamente. Então, o catalisador não reage, beleza? Bom, aqui a gente tem a lei da velocidade, que é um dos últimos tópicos que a gente vai falar agora. E na realidade, essa unidade aqui é para ser trabalhada assim, bem devagarinho, mas é só uma aula para essa unidade, então me perdoem. E não vai ter exercício, infelizmente. Triste, mas é verdade. Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma equação genérica, uma reação genérica. Então, AX mais BY formando produtos. E aí a gente tem uma expressão para a lei da velocidade, que é o seguinte, a gente tem V, que é a velocidade, igual a K, que é a constante de velocidade. Aqui a gente tem X em colchetes, que representa a concentração molar do reagente X. E M é o quê? É a ordem da reação em relação a X. E Y, em colchetes, é a concentração molar do reagente Y, que está elevado a N, que é a ordem da reação em relação a Y. Se eu somar M mais N, eu vou ter a ordem global da reação. Então, se é uma ordem 1, 2 e assim por diante. O que isso me ajuda? Para saber quem que vai influenciar na velocidade. Se é só X, se é só Y, quanto que vai duplicar, se aumentar a concentração. Então, a lei da velocidade ela tem a ver com concentração. Se aumentar a concentração, quanto que aumenta a velocidade, e assim por diante. Mas K também, ela está relacionada com temperatura. A característica da reação e da temperatura. É para isso que serve essa constante, né? Que também leva em consideração a temperatura. Mas esses dois aqui têm a ver com concentração. Então, se eu aumentar a concentração de K, quanto que aumenta a velocidade e assim por diante. Então, é esse o intuito da lei da velocidade, assim, no geral. Ou então a gente tem a lei da velocidade elementar, que são elementares. Então, são reações elementares que elas vão ocorrer em apenas uma etapa. Então, existem reações que ocorrem em várias etapas, vamos processar em várias etapas, mas essas que elementarem em uma única etapa. Então, existe uma lei desse cara aqui, que eu não quero nem pronunciar o nome para não passar vergonha, mas é esse daí. Ele vai dizer o seguinte, que a velocidade de uma reação elementar é diretamente proporcional ao produto da concentração dos reagentes, quando estas são elevadas a expoentes, que são seus coeficientes nas reações. Você pode ficar assim, nossa, mas que enunciado que é esse, professor? Eu não entendia nada. Nada. Mas é basicamente ele só está descrevendo a expressão que vai descrever a lei da velocidade. Ele está falando que a velocidade dessa reação
é diretamente proporcional, então eles aumentam à medida que a concentração aumenta, também aumenta a velocidade. Ao produto, o que é produto? É multiplicação, então ele está dizendo que é o produto da concentração dos reagentes. Então, por exemplo, reagente A, produto com reagente B, certo? Quando estes estão elevados aos expoentes, então é potência. Ó. Qual que é o expoente dele, por exemplo, A e aqui B, que são os coeficientes da reação, certo? Então, olha só, eu só estou mostrando para vocês que ele está falando sobre uma expressão matemática nessa lei aqui. Então, essa equação elementar é a seguinte, ó. A gente tem A, B, C e D. Esses são os reagentes, esses são os produtos. Aí ele está dizendo que essa é a configuração de reação, certo? Elementar. Então, V igual a K. Aqui eu só não coloquei K porque ele não falou sobre a constante, né? Mas, ó, V igual a K, concentração de A sobre elevado a A, que é o coeficiente, vezes concentração de B elevado ao coeficiente de B. Então, ó, aqui a gente tem outra equação genérica, então, ó, 2A, coeficiente é 2, aqui é A mais B, formando os produtos. Se a gente for escrever de acordo com esse padrão de equação, vai ficar dessa maneira, V igual a K, concentração de A elevado ao coeficiente D, que é 2, vezes a concentração de B elevado ao coeficiente de B, que é 1. E não precisa mostrar. Então, ó, se a gente notar, se a gente dobrar A e manter B, vai quadruplicar, certo? Porque está multiplicando aqui por 2, certo? Mantendo-se A e dobrando-se B, vai duplicar a velocidade. Então, a gente mantém A, não vai mudar nada. A gente só vai mudar B. A gente duplica a concentração de B. A gente então vai duplicar a velocidade. Que é dobrando-se A e B. Então, a gente dobra tanto A quanto B. A velocidade da reação fica 8 vezes maior. Certo? Então, se a gente aumentou a concentração dos dois, então a gente também aumenta a velocidade 8 vezes. Então, a gente consegue observar isso numa tabela. Então, aqui, ó, a tabela que a gente tem. Ó, lei da velocidade. A gente tem essa tabela aqui, em que aqui é 2, certo? Então, quando a concentração de A está normal, é V normal também. Mas aí eu fui lá e dobrei A, mas mantive B. Então, ó, 2 sobre 2 é igual a 4V. A eu mantenho aqui, mas 2 eu dobro. Ó, 2 elevado a 1, que é o coeficiente aqui, ó, 1, 2V. Agora aqui, ó, tenho 2. Dobrei por 2 também aqui. Então, vai ser 2, que foi o que eu dobrei, pelo coeficiente de A, e 2 que eu dobrei pelo coeficiente de B, que vai dar 8, certo? Então, é isso que vai me informar aqui, quanto que eu aumento a concentração, quando eu aumentar a concentração, quanto que vai aumentar a velocidade da minha reação. A gente conseguiu observar que se eu dobro os dois aqui, olha só, 8 vezes, aumenta 8 vezes, é muito, pessoal, é muito bastante, né? Aqui, ó, a lei de velocidade para reações não elementares. Então, quando não for elementar, ou seja, quando não se processar em apenas uma única etapa. Então, ó, geralmente as reações vão ocorrer mesmo em várias etapas, né? Então, ó, a velocidade da reação não elementar é determinada pela velocidade da etapa mais lenta, que será proporcional a apenas às concentrações dos reagentes que participam da etapa mais lenta. Porque depois do demorado, as coisas são mais rápidas, entendeu? É por isso que a gente considera apenas a etapa lenta. Que nem em processos seletivos. Tipo, tem coisa assim que demora, né? Por exemplo, até chegar a data da prova demora um tempão, mas quando chega a data da prova vai rápido. Então, por isso que a gente vai considerar a etapa lenta e o resto é sobre isso. Então, a etapa lenta é determinante na velocidade da reação, porque é o que demora mesmo, porque o resto vai tudo rápido, é por isso. Então, ó, como exemplo, seja a equação de reação do dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono, que foi que a gente viu antes lá, e a gente notou que quando existe uma energia suficiente, ela vai se processar. Então, ela vai ocorrer em duas etapas, em uma e duas. Olha lá.
Aqui é com a reação global, mas a reação global não nos ajuda a saber a velocidade. É a lenta que a gente quer, ó. Então é o comecinho mesmo. O começo geralmente é lento mesmo. Então, ó, essa primeira etapa aqui é lenta. É isso que vai determinar a velocidade. Se vai ser rápido, quanto que vai demorar, na verdade, né? Qual que vai ser a velocidade no final das contas. Porque depois que passa pelo passo mais demorado, o resto é tudo mais simples, mais rápido, né? Então, aqui nessas daqui que a gente vai fazer essa lei aqui, vai usar essa equação aqui, aí escreve a concentração, coloca o coeficiente e tudo mais para descobrir qual é a velocidade de reação, se é 8 vezes, 2 vezes ou 4 vezes maior, dependendo da concentração dos reagentes, certo? Então, gente, é isso por hoje. Deu 40 minutos de aula, meu Deus do céu. Assistem no 2x 2 vezes, que aí vai mais rápido, gente. Mas muito obrigada pela atenção. Se eu não me engano, é férias, né? Dia 20 já começa as férias do cursinho, então aproveitem. Dia 17 eu acho que a gente já volta. Dia 17 de janeiro a gente vai começar online. Mas lá pro dia 24, se eu não me engano, eu espero não estar dando nenhuma informação errada, a gente vai tá presencial, gente. Que legal, a gente vai se conhecer presencialmente. Então não percam, beleza? Então boas férias pra vocês. Se eu tiver errado, a gente se encontra depois, mas eu acho que não é férias mesmo. Então boas férias, um beijo no coração e até a próxima. Um bom descanso também.